pouca quantidade de parcelas amostrais suficiente, né? Às vezes, o que acontece? A equipe de campo vai lá, no campo, vai lá, instala as parcelas amostrais, e aí, na hora de rodar os dados estatísticos, existe lá um cálculo de intensidade ideal de amostra, tá? Vou até colocar aqui, ó, intensidade ideal de amostras. Esse parâmetro ele leva em consideração a variação dos dados, ele leva em consideração também o tamanho da floresta que está sendo amostrada, ele leva em consideração também o tamanho das parcelas, tá? Então, quando você faz esse cálculo da intensidade ideal de amostras, ele leva em consideração também a probabilidade de erro, né? A probabilidade de erro aceita estatisticamente. Então, quando você roda, faz o cálculo da intensidade ideal de amostras, aí no meu canal também tem, eu explicando sobre o que é, você consegue saber se aquela quantidade de parcelas que você instalou em campo, se ela já é suficiente para demonstrar aquela floresta, ou se você precisa instalar mais parcelas, tá? E às vezes acontece, tá, pela equipe lá no campo, tem todo o trabalho, tal, aí na hora de fazer, depois, na hora que os dados chegam no escritório, na hora de rodar, fazer o cálculo de intensidade ideal de amostra, verificou que deu abaixo. Então, precisaria voltar lá no campo para instalar mais parcelas. Isso é uma coisa muito ruim, né? Porque primeiro você tem que voltar no campo para ter todo um trabalho novamente. Segundo, que muitas vezes, dependendo do projeto que você estiver fazendo, os próprios analistas de meio ambiente, eles avaliam justamente esse parâmetro de intensidade ideal de amostras, ou seja, às vezes, por exemplo, aqui no Mato Grosso, tem certos projetos ambientais, projetos florestais, que já está lá no checklist de análise do órgão ambiental, que eles avaliam se a quantidade de parcelas que você instalou está suficiente ou se precisa instalar mais parcelas. Então, se tiver um número abaixo do suficiente, né, se tiver um número, aliás, né, se a intensidade ideal de amostras estiver aí em desacordo, significa que o seu projeto vai ser reprovado, e a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, olha só, como que a gente avalia, né? Justamente através, né, do cálculo de intensidade ideal de amostras, tá? Assim que você vai avaliar se a quantidade de parcelas instaladas no seu inventário florestal está de acordo ou não, tá? E aí, nesses casos, a dica que eu te dou aqui é, se tiver abaixo da quantidade de parcelas, né, uma possível coisa que você pode fazer é entender isso aqui que eu estou colocando aqui, tá? Entender essa questão aqui que é a seguinte. Quando você diminui o tamanho das parcelas, você deve aumentar a quantidade e vice-versa. O que isso quer dizer? Imagina que você tenha lá uma floresta que você vai fazer um inventário nela, e aí você instalou parcelas amostrais de, vamos supor, 300 metros quadrados. E aí essas parcelas de 300 metros quadrados, você instalou um total de 20 parcelas amostrais aí naquela floresta, né? Se você diminuir o tamanho das parcelas, se você diminuir de 300 para 200 metros quadrados cada parcela, você vai ter uma quantidade maior de parcelas, né? Você vai ter a necessidade de instalar uma quantidade maior de parcelas, né? Nesse caso, a vantagem é que o rendimento em cada uma das parcelas, quando você chegar na parcela, como ela tem um tamanho menor, o rendimento em cada parcela vai ser melhor, né? Você vai fazer mais rápido, só que, por outro lado, você vai ter uma quantidade maior de parcelas para você amostrar, tá? E vice-versa, se em vez de 300, se você instalar parcelas de 500 metros quadrados, você vai precisar instalar uma quantidade menor de parcelas no total, vai ser menos de 20 no total, talvez possa ser 15, algo parecido, tá? Ou seja, são como que inversamente proporcionais, né? Quanto maior o tamanho das parcelas, menor a quantidade ideal de parcelas amostrais. E quanto menor o tamanho das parcelas amostrais, maior a quantidade de parcelas que você vai ter que instalar, tá? Entenda isso e aí procure verificar aí nos seus inventários se é viável você instalar parcelas menores, né? Porque aí você vai
fazê-las mais rápido, cada uma delas, só que você vai ter que se deslocar mais de uma para outra, ou às vezes pode ser que compensa você fazer uma parcela grandona, digamos assim, mas você vai ter como que um trabalho só, né, dentro de cada uma delas, tá? Então, essa questão da quantidade de parcelas amostrais, se é suficiente ou não, você consegue verificar dessa maneira, tá?